voltando ao nosso amigo Milidinov, no livro Andar do Bêbado, no capítulo 9 ele fala sobre ilusões de padrões e padrões de ilusão. Nada é mais consistente para a nossa percepção do que a observação in loco. Quando eu vejo um fenômeno, eu considero aquilo como verdadeiro. E aí ele começa esse capítulo contando uma história de duas adolescentes em 1848, a Margaret e Kate Fox, que ouviam ruídos inexplicáveis na casa onde elas moravam, que tinha fama de ser mal assombrada. Ela resolveu investigar, quer dizer, as duas irmãs resolveram investigar com a ajuda de vizinho e desafiaram lá essa entidade a fazer algumas ações para se comunicar com eles, tipo batucar a idade, fazer estalido com os dedos e assim por diante, para que elas se comunicassem e chegaram à conclusão que era a entidade de um vendedor ambulante que havia sido assassinado há algum tempo antes nessa residência que agora elas ocupavam. Isso disparou nos Estados Unidos na década de 1850 uma moda, que é o início do espiritualismo lá americano e depois se espalhou pela Europa, onde as pessoas faziam essas sessões atrás das mesas brancas, com copos que andavam, mesas e assim por diante, que se deslocavam, e que foi tão intenso que despertou a atenção de alguns cientistas que resolveram investigar. Em resumo, que a história é longa, eu recomendo que vocês leiam o capítulo, é bastante interessante. Eles identificaram, por essas pesquisas feitas, que o movimento se devia à ação muscular em grande parte executada inconscientemente. Alguém iniciava uma ação e aí os outros acompanhavam na direção de que a mesa tendia a se movimentar. Mas o golpe derradeiro veio com a participação do Michael Faraday, que é um dos maiores cientistas e experimentalistas de toda a história da humanidade. É um dos pais aí do eletromagnetismo, onde nós utilizamos hoje nas indústrias, nas nossas casas, eletrodomésticos todos têm funcionamento baseados nos conceitos que ele desenvolveu. E ele resolveu colocar a mão nesse doce aí para dar uma mexida. E foi atrás de investigar essas pessoas que eram extremamente respeitáveis e tidos como bons invocadores de espíritos, né? E, portanto, ele fez um equipamento baseado nesses conhecimentos que ele já tinha do eletromagnetismo para identificar a ação muscular, a ação real desses indivíduos que estavam participando. E assim ele detectou, investigando até o mais honesto dos participantes, que ele estava submetido a uma força de ilusão, né? Consequentemente, o que ele verificou? Que ocorre simplesmente porque os participantes se tornam conscientes de que em verdade estão fazendo, quando você identifica e traz à tona o fato do ocorrido. O que ele percebeu é que havia um movimento provavelmente prévio por alguma das pessoas que tomava a iniciativa, e o restante inconscientemente acompanhava o movimento da mesa, seguindo essa liderança imaginada da mesa. E, portanto, não era nada relacionado a espíritos, e sim uma ação muscular que movimentava a mesa para um lado ou para o outro. Faraday notou que a percepção humana não é uma consequência direta da realidade, e sim um ato imaginativo. E aí tem vários dados, recomendo que vocês leiam também Subliminar, do mesmo autor, do Leonardo Milidinov, onde ele aprofunda bastante essa compreensão nossa em relação aos fatos, e que normalmente a tomada de decisão já ocorreu antes de que eu mesmo tenha consciência dela. Então o que eu vejo com os olhos não é a coisa mais fidedigna. Eu preciso de informações científicas um pouco mais elaboradas, e é fundamental que eu leve isso em consideração, porque a nossa própria visão da natureza evoluiu muito ao longo aí de milênios. Os nossos antepassados não enxergavam a natureza como nós enxergamos hoje, até porque não tinham instrumentos para decifrar uma série de coisas que não estão disponíveis a olho nu. Está aí a própria pandemia do Covid, que é um vírus que é invisível, você não enxerga, no entanto as pessoas adoecem. Isso significa que eu preciso aprofundar os meus conhecimentos. E na temática que nós estamos estudando, no caso aqui drogas, eu preciso aprofundar esse conhecimento, senão ficar só na opinião
de pessoas que estão no meu entorno, pessoas que são frequentadores da academia ou os próprios usuários. Eu preciso ter conhecimento e investigar cientificamente sobre aquilo que está acontecendo e tomar as melhores decisões baseado em ciência.